noite. A graça e a paz de Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos dar continuidade à nossa série em Filipenses, iniciando hoje o capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a gente já está um tempinho já em Filipenses. E aí a gente vai começar hoje o capítulo 3, certo? Semana passada eu tinha falado que a gente adiou mais uma vez o início do capítulo 3. É um capítulo bem profundo, algumas verdades que precisam ser ditas com um pouco mais de calma, paciência. Tanto é que hoje a gente nem vai caminhar por muitos textos. O texto que a gente vai ficar hoje é bem restrito. Não é nem esse texto todo, só a primeira parte. Aqui as primeiras duas linhas desse versículo 1 é o texto da nossa meditação hoje, tá certo? Filipenses capítulo 3, versículo 1, somente a primeira parte. É o texto da nossa meditação. A gente falar sobre um assunto muito importante na vida cristã, que merece nossa atenção, que merece nossa... Tem não, aqui não tem não. Certo? Filipenses 3, a gente vai ler só a primeira parte do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Filipenses 3. A passagem que nós iremos meditar hoje vai dizer assim. Lembrando só a primeira parte do versículo 1, certo? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, esteja conosco nessa noite. Por favor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a lidar com a Tua palavra. Que possamos entender o quanto ela é preciosa e que possamos dar toda a atenção a ela, que o Senhor fale conosco, nos moldando, nos aperfeiçoando e nos fazendo mais parecidos com Jesus. Ó Deus, esteja conosco, me usa como instrumento em Tuas mãos e abençoa a Tua igreja. No nome de Cristo, amém. Meus queridos, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, como eu disse. Valeu, meu irmão. E se você ler o texto e o tema, você consegue saber qual é o assunto que a gente vai tratar. A gente vai falar sobre alegria. E eu escolhi falar só sobre essa parte. Eu poderia ter usado esse texto apenas como uma parte dessa primeira sessão de Filipenses 3 e usar ela como uma pequena parte do capítulo 3. Mas eu escolhi falar só sobre essa sessão, só numa mensagem, porque eu entendo que o tema da alegria é um tema muito presente em Filipenses. Há alguns tempos atrás, enquanto eu não estudava tanto, eu via tantas vezes a palavra alegria em Filipenses que eu achava que o tema principal de Filipenses era a alegria. E tem muitos estudiosos hoje que acreditam que realmente o tema principal, o que Paulo quer falar como tema central de Filipenses é a alegria, pelas várias vezes em que esse tema aparece. Eu não entendo assim, eu entendo que o assunto principal é a maneira como o Evangelho une pessoas e o Paulo escreve com a intenção de reordenar e fortalecer essa união, essa unidade, a comunidade do povo de Deus. Paulo quer preservar a unidade da igreja, mas a alegria continua sendo um tema muito importante da epístola de Paulo aos Filipenses e é por isso que eu reservei essa mensagem, só essa sessãozinha do capítulo 3, para a gente falar só sobre esse tema, a incomparável alegria cristã. Quando a gente fala desse tema e de uma ótica, digamos uma ótica mundana, como o mundo vê isso? O mundo é cego. O mundo, essa esfera, essa realidade humana de pessoas que não conhecem a Deus e que é controlada pelo maligno, é um mundo cego. É um mundo perdido, é um mundo que não compreende nada sobre Deus e sobre o povo de Deus. O mundo não entende a maneira como o povo de Deus vive. Para o mundo, para as pessoas lá fora, a maneira como nós vivemos não faz o menor sentido. Eles não compreendem. E uma das coisas que eles mais dizem é que nós não temos alegria.
as pessoas que são do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, olham para a vida cristã e nos acusam de ter uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida vazia, uma vida sem graça, uma vida sem prazer ou sem deleite nenhum. É essa a visão do mundo. Por isso que eles dizem, eu não vou ser cristão, porque a vida cristã é uma vida sem alegria, é uma vida triste. O que eles falam é, isso não tem graça, essa vida não tem graça. Ser cristão não faz sentido, não tem alegria, não tem prazer. Para que eu vou viver assim, é o que eles dizem. Nada poderia estar mais longe da verdade. Pois os seres humanos mais felizes, mais alegres, mais contentes que existem em todo mundo, são aqueles que conhecem a Jesus. As pessoas que mais sabem o que é a verdadeira alegria, são as pessoas que conhecem a Jesus. E nada vai poder mudar isso. A questão é que o mundo, as pessoas lá fora, como eu tenho falado, entendem alegria ou entendem felicidade como uma coisa diferente daquilo que Deus entende ser alegria. O que o mundo pensa ser alegria não é o que Deus pensa ser alegria. Para nós, alegria, prazer, deleite, estão totalmente ligados à pessoa de Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre como Jesus é o fundamento da nossa alegria. Mas entenda de início porque o mundo vê isso de forma tão estranha. Nós vivemos, somos felizes, temos alegria, vivemos uma vida com total sentido, mas para o mundo não faz sentido. Para o mundo nós não temos alegria, para o mundo não somos pessoas alegres. Nós iremos falar sobre a incomparável alegria cristã. Uma alegria totalmente diferenciada, uma alegria que o mundo não compreende e que o mundo nem pode ter. Porque ela é extremamente superior a qualquer coisa que o mundo chama de alegria. A alegria cristã é uma alegria totalmente singular e diferente do que o mundo entende ser alegria. Eu queria que os meninos passassem aí e colocassem a definição que eu elaborei de alegria, para que a gente possa servir de nosso pressuposto nessa noite. Pode passar aquele textinho lá que eu passei para vocês? Pronto, está aí. Essa é a minha definição de alegria, com base no livro de Filipenses e com base na Bíblia como no seu tema geral. Diz assim, o que é alegria? A alegria cristã é uma disposição do coração de manter-se satisfeito e contente em Deus e em suas bênçãos, até mesmo quando as situações da vida se mostram desfavoráveis, ocasionando dor e sofrimento. Então, o que a Bíblia diz ser alegria não é a mesma coisa que o mundo entende ser alegria. Por isso, eles acham tão estranho a maneira como nós vivemos. Só para você ver os destaques que os colocaram. Primeiro, é uma disposição do coração de manter-se ali satisfeito e contente em Deus, nas suas bênçãos, mesmo quando as situações da vida, mesmo quando o que acontece à nossa volta é desfavorável e nos ocasiona dor e sofrimento. Então, nesses casos, enquanto isso acontece, ainda assim, a alegria permanece. Nós vamos falar sobre a incomparável alegria cristã em 4 pontos, desse versículo inicial que a gente leu e de uma outra passagem de Filipenses, tá bom? A gente vai elaborar 4 pontos para falar sobre essa incomparável alegria cristã. Vamos ficar bem focados no texto, por favor, deixa no texto, versículo 1 do capítulo 3. Ele vai dizer assim, a gente vai poder ficar lendo outras vezes, já que é um texto bem pequeno. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Primeiro ponto que eu quero que você entenda sobre a alegria cristã é uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar. A gente olha para a alegria, algumas pessoas têm alegria, na nossa visão como a gente olha normalmente, outras não têm alegria. Tem cristão alegre, tem cristão que não é alegre, cada um vive a sua vida, cada um vive do seu jeito. A alegria talvez é uma coisa que seja legal ter, ou se você não quiser ter, tudo bem. Mas não, esse texto começa com uma ordem, e a ordem do texto, o imperativo é alegrai-vos no Senhor. O primeiro ponto que eu quero trazer para você sobre a alegria cristã é que a alegria é um claro e explícito mandamento de Deus. A alegria, conforme Paulo apresenta aqui, não é uma opção da vida de algumas pessoas. A alegria não é o tipo de coisa que nós podemos ter e podemos não ter, em que tanto faz que eu seja cristão e tenha alegria, ou tanto faz que eu seja cristão e não tenha alegria. Não. A alegria é um mandamento de Deus. Deus ordena aos seus filhos que vocês sejam alegres. Você tem que se alegrar. Sempre que eu disser, você vai lembrar da definição. O que era alegria?
uma disposição do coração de manter-se satisfeito, se manter contente no que Deus tem feito por nós, até mesmo nos momentos difíceis. Disposição do coração para estar contente e satisfeito. E Paulo diz, alegrai-vos, dando uma ordem, um mandamento, vocês têm que viver e permanecer alegres. Vocês têm que continuar com o coração alegre, independente do que aconteça na sua vida. Alegria não é opcional. Essa disposição do coração não é uma escolha que você tem que fazer, simplesmente, tanto faz se eu fizer, e se eu não fizer, Deus não tem nada a ver com isso, ou Deus não vai fazer nada a esse respeito. A gente tem que tomar cuidado, porque sufocar a alegria é desobedecer a Deus e pecar contra Ele. Sufocar a alegria é não ter uma disposição de coração para se manter satisfeito e constante em Deus. Sufocar a alegria é permitir com que as circunstâncias da vida, circunstâncias essas que ocasionam dor, sofrimento, angústia, elas roubem de nós a nossa disposição para estar contente e satisfeito em Deus. Sufocar a alegria é permitir com que as coisas que acontecem conosco tirem os nossos olhos de Jesus, façam-nos reclamar, façam-nos murmurar e nos façam deixar de crer no que Ele tem feito por nós. Quando nós, em situações da nossa vida, em momentos da nossa vida, deixamos de estar alegres, contentes, satisfeitos em Deus, isso é, deixando de ser alegres, nós estamos manifestando incredulidade, porque é ordem, é mandamento, é princípio. Você tem que obedecer e ser alegre, e permanecer alegre em Deus. Quando nós não permanecemos alegres, por causa de situações das nossas vidas que nos causam algum problema, alguma dificuldade, nós estamos sendo incrédulos, porque não estamos tendo essa disposição de continuar contentes e satisfeitos em Deus. Quando nós perdemos a alegria, quando nós perdemos o contentamento, estamos expressando incredulidade, certo? Então, o primeiro ponto sobre a alegria é que ela é um mandamento divino, e se você não for alegre como cristão, você está desobedecendo a Deus, é pecado contra Deus. Por isso que Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Paulo não está dizendo, ei, se você quiser ser alegre, tudo bem, se você não quiser ser alegre, segue a vida. Não, vivam alegres, permaneçam alegres. Eu estou ordenando, mandando vocês, sejam alegres. Alegrem-se no Senhor. Segunda verdade, sobre a alegria, também nesse texto, ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A ênfase aqui é na maneira como Paulo se refere a eles. Para Paulo, eles são os seus irmãos. São outros crentes que têm um relacionamento com o próprio Paulo e principalmente com o Senhor. O que Paulo quer expressar quando ele se refere aos irmãos como irmãos, aos crentes como irmãos, é que essa alegria que ele está ordenando que eles tenham, está restrita a um grupo específico. E o segundo ponto é esse. Só há um grupo específico de pessoas que pode desfrutar dessa alegria, lembre da definição, e desse mandamento. Por isso que a alegria é um mandamento, porque só um grupo específico de pessoas pode experimentar, e são os crentes. Só aqueles que conhecem a Jesus, só aqueles que são cristãos, é que podem experimentar a verdadeira alegria. Não é qualquer pessoa que pode experimentar alegria. E aí é que a gente vê a diferença do mundo. O que o mundo tem não é alegria. O que o mundo tem não é um real contentamento, uma real satisfação em Deus. O mundo tem momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos passageiros de prazer, mas que não é uma alegria permanente, duradoura, fixa, estática, estável, constante. Não é essa alegria que o mundo tem. É uma alegria que depende de situações, de circunstâncias, de momentos, de que as coisas estejam como eles querem que esteja. Mas a alegria cristã, essa alegria real, essa alegria permanente, essa alegria que permanece mesmo nos momentos difíceis, ela só pode ser experimentada por nós, cristãos.
ela só pode ser experimentada por aqueles que tiveram um encontro com Deus. A alegria genuína, a alegria real, a alegria permanente só pode ser desfrutada por aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são irmãos em Cristo. Não é qualquer um que pode ter a verdadeira alegria. Entenda como um privilégio de Deus. Entenda que a alegria, que o contentamento, que esse desfrute dessa satisfação em Deus é um privilégio que Deus te dá. Alegrar-se no Senhor, se alegrar nele, ter uma alegria permanente que independe das circunstâncias, é um privilégio, é uma bênção. Então se alegre pelo que Deus tem te dado. Não é todo mundo que tem isso, é só você que é habitado pelo Espírito de Deus. Alegre-se no que Deus tem te dado, é um privilégio. Viver alegre é um mandamento de Deus, é uma ordem, seja alegre para os crentes, porque só os crentes podem experimentar a verdadeira alegria. Junto a isso, quando ele diz, ainda nesse versículo, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É o outro ponto. Estarmos unidos a Jesus é o que nos permite desfrutar dessa alegria. É um ponto muito parecido com esse último ponto. Mas eu quero colocar a minha ênfase sobre o fato da união com Jesus. Nós estamos no Senhor, por isso nós nos alegramos no Senhor. Então o terceiro ponto é esse. Nós só temos alegria porque nós estamos unidos a Jesus. É estar junto dele que nos faz ter essa verdadeira alegria. Nós só podemos desfrutar dessa alegria porque nós estamos eternamente unidos a Jesus, e isso é algo maravilhoso. Isso é algo espetacular e que devíamos lembrar e novamente nos alegrar e sentir prazer em ter essa alegria. Essa alegria só é permitida no Senhor. Todos aqueles que estão unidos a Cristo, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, estão unidos a Ele e desfrutam dessa alegria. Por isso que o mundo não desfruta dessa alegria, porque eles estão distantes de Jesus. Jesus não significa nada para eles, Jesus está distante deles, mas nós estamos unidos a Jesus. Ele é o cabeça do corpo que somos nós. Há uma união, que os teólogos chamam de união mística, entre nós e Jesus, entre a igreja e Jesus, e é nessa união que nós passamos a desfrutar da verdadeira alegria. Não há alegria sem o Senhor, não há alegria fora do Senhor. Lembrar que estamos nele, que ele está em nós, lembrarmos que estamos unidos a ele, que fazemos parte dele, é um motivo para permanecermos alegres. O que é que tenta roubar nossa alegria? Os momentos difíceis da vida, as situações complicadas da vida, as situações que causam dor, que causam sofrimento, tentam sufocar nossa alegria. Mas nos momentos em que isso acontece, o que é que nos faz lembrar que devemos permanecer alegre? O fato de que estamos unidos a Jesus. Se estamos unidos a Jesus, nada pode tirar nossa alegria. Se estamos unidos a Jesus, nada pode sufocar nossa alegria. Se estamos unidos a Jesus, nada pode nos impedir de encontrarmos satisfação em Deus, porque se estamos nele, nada mais nos é necessário. A graça dele nos basta, é suficiente. Estamos nele, ele está em nós, permanecemos alegres, independente do que aconteça à nossa volta. Só há alegria, só desfruta de alegria aqueles que estão unidos a Jesus. É no Senhor Jesus, que está a verdadeira alegria. Quando os momentos da vida, as situações difíceis, tentarem lhe desestabilizar, sufocar sua alegria, lhe colocar numa condição de murmuração, numa condição de reclamação, numa condição de tristeza profunda, em que a sua alegria é totalmente suprimida, totalmente sufocada, totalmente ocultada. Nos momentos em que isso, você estiver sentindo que isso vai acontecer, lembre-se de que você está unido a Jesus. Você não existe mais sem Jesus. Não há mais você sem Jesus. Há uma união tão plena, tão completa, tão gloriosa, que você está unido a Jesus. Um dia isso vai ser um nível ainda maior, mas hoje você já está plenamente unido a Ele. Não tem mais separação, não tem mais como separar isso. Então, nos momentos em que a dor, a angústia, tudo vier para tentar sufocar a alegria, tentar te colocar no chão, para que você fique numa postura realmente de
de destruição, você lembra de que você está unido a Jesus. Se eu estou unido a Ele, eu posso encontrar satisfação em Deus, eu posso encontrar contentamento em Deus. Nada vai tirar minha alegria se eu estou unido a Jesus. Nada vai tirar minha alegria se eu estou unido a Jesus. Primeiro, sobre a incomparável alegria cristã. Ela é um mandamento de Deus. Só os crentes podem experimentá-las. E os crentes podem experimentá-la porque eles estão unidos a Jesus. E o último ponto, mas eu quero levar você para outro texto do capítulo 4, um texto muito conhecido, que é praticamente paralelo, ou seja, semelhante, e faz referência a esse texto que a gente está, versículo do capítulo 3. Filipenses 4:4 é um texto muito interessante que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo já tinha mandado ele se alegrar no capítulo 3, e interessante do capítulo 4 ele diz: meus irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, viu? Alegrai-vos. Eu já disse uma vez, agora eu digo de novo, vou dizer só mais uma: alegrai-vos. E o interessante é que ele também usa o no Senhor, ou seja, é aquele que nos dá, que nos permite ter a alegria, que é Jesus, mas ele também adiciona aqui o sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo está falando aqui sobre a estabilidade, a permanência e a constância da nossa alegria. Quando devemos estar alegres? Só quando as coisas dão bem, é isso? Não. Quando devemos estar alegres? Só quando a gente está com bons recursos financeiros, está com saúde, que a gente está com boas amizades, é só quando a gente deve estar alegre, só quando isso está acontecendo? Não. E quando alguém morre da minha família, Paulo, alegre-se sempre no Senhor. E quando a situação financeira está ruim, Paulo, alegre-se sempre no Senhor. E quando eu estou tendo uma série de problemas, de conflitos, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. A alegria cristã independe das circunstâncias. A alegria cristã independe das situações. A alegria cristã independe do sofrimento. Porque a alegria cristã não é uma alegria tola, de um prazer momentâneo que a qualquer momento acaba, não. Ela é uma disposição do coração de permanecer satisfeito e contente em Deus. E é possível permanecer inabalável, a sua alegria permanecer inabalável em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, em momentos de dor. É possível experimentar isso, porque Deus é quem sustenta a nossa alegria. É Deus quem nos mantém alegres. É Deus quem nos faz encontrar contentamento e conforto nele mesmo. Isso não significa que a alegria cristã se torna indiferente ou insensível, como se alguém morreu ao nosso lado e a gente está sorrindo, alegre, brincando, não. Ou como se alguém está sofrendo, pedindo conselho, triste, a gente vai, está tudo bem, está tudo alegre em Jesus, não. Mas a alegria cristã, ela consegue conviver com a dor e com o sofrimento. A alegria cristã, ela consegue estar no mesmo ambiente da dor e do sofrimento, porque ele entende, o cristão que é alegre, ele entende que a dor, que o sofrimento, que a angústia não são maiores do que o Senhor ao qual ele está unido. Ele entende que a dor, o sofrimento, a angústia não vai separá-lo do Senhor o qual ele está unido. Ele entende que o sofrimento, a dor, a angústia faz parte da vida, mas isso não vai tirar o bem mais precioso que ele tem, que é o seu Salvador. A alegria cristã ela é permanente e estável, porque Deus a sustenta, e ela pode conviver com a dor e com o sofrimento. Isso significa que nós vamos sofrer, que nós vamos passar por dores, por angústias, mas nós ainda assim, nesses momentos de angústia, nós poderemos encontrar consolo, conforto, contentamento, satisfação na pessoa de Deus que está em nós e nós estamos nele. Não é porque as coisas vão bem, não é porque tudo está fácil, não é porque tudo está tranquilo, não é porque as coisas estão acontecendo da maneira como nós queríamos, é porque ainda que as coisas aconteçam da maneira como não queríamos, elas estão acontecendo da maneira como Deus quer. E isso para produzir o nosso bem, para produzir o nosso crescimento. Então, as 4 verdades sobre a incomparável alegria cristã é que ela é um mandamento de Deus, é que só os crentes podem desfrutar dela, é que nós só desfrutamos dela por estarmos unidos a Jesus. E essa alegria é permanente e estável,
ela não está um dia bem e um outro mal, ela não está um dia fraco e um outro forte, ela tem que permanecer, ela tem que estar lá, independente do tamanho do estrago que seja a situação, independente do tamanho da desgraça que seja, independente do tamanho da perda que for, essa alegria racional, essa alegria de contentamento, de esperança, de descanso em Deus, permanece. A pergunta diante dessas afirmações é: o que tem sufocado a sua alegria? Se você é um crente em Jesus, mas sempre tem a sua alegria abalada, se sempre você, em qualquer situação da vida, em qualquer momento de angústia, momento de dor, em momentos em que a vida nos bate, se você está sempre murmurando, sempre parando de olhar para o Senhor, focando nos problemas, nos momentos em que a angústia vem, você só consegue olhar para a angústia e não lembra do Senhor, você está pecando, porque você não está se alegrando nele. Você não está obedecendo o mandamento de se alegrar. É possível permanecer alegre, contente, satisfeito diante dos vendavais da vida, diante das lutas, das tempestades da vida. Sua alegria é em Jesus. Jesus é o motivo da sua alegria. A sua alegria depende dele. E se ele está unido a você, não há nada que pode tirar a sua alegria. Não importa o quanto a sua saúde vai mal, não importa o quanto a sua conta no banco está ruim, ou qualquer outra coisa que esteja te prejudicando, você tem a Jesus. E a alegria de ter a Jesus é maior do que a morte, maior do que as desgraças, maior do que a angústia, maior do que o sofrimento, maior do que rejeição, maior do que frustração, ou qualquer outra coisa que possa vir a te acometer nessa vida. Então, o que tem tirado sua alegria? O que tem sufocado, suprimido, ocultado sua alegria? Você se rende às murmurações, você se rende às reclamações. Nos momentos você tira o olhar de Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu só quero reclamar, eu só quero ficar com raiva, não me importa, eu estou unido a Jesus, mas nos momentos de sofrimento eu desprezo essa união e eu reclamo, eu murmuro, meu semblante cai e eu fico totalmente revoltado. Você tem que se lembrar de Jesus nos momentos de dor, de angústia. Você tem que agradecer a Jesus nos momentos de dor e de angústia. Você tem que aprender a encontrar satisfação em Jesus até nos piores dias. Você precisa ter uma alegria inabalável, que se sustente até mesmo diante das maiores provações. Consiga lembrar de Jesus. Consiga lembrar que você está unido a Ele. Que você tem que obedecer o mandamento dEle, até nas situações mais dolorosas. Permaneça sempre alegre em Jesus. Para a gente terminar, só uma ilustração. Um pai que, digamos, ele tem um filho pequeno, e o Matt Chandler usa essa ilustração no livro dele, mas termina de um outro jeito, mas eu vou fazer de um outro final aqui para os nossos fins, tá bom? E um pai, de repente o filho dele começa a passar mal na sua casa, um bebezinho, 2 anos. E ele leva o seu filho para cá, pro hospital, os bombeiros vão na frente. E ele faz o que ele pode, ele fica em oração, ele tenta de todas as maneiras, mas fica tarde demais e acaba não conseguindo salvar o seu filho. É só uma ilustração, pessoal. Como seria a oração de um pai desse após perder o seu filho? Qual seria a reação entre alguém que entende a verdadeira alegria e alguém que não entendeu a verdadeira alegria? Alguém que não entende a verdadeira alegria iria de imediato se revoltar. Iria de imediato tentar colocar Deus contra a parede e dizer: Senhor, o meu filho que eu tanto amava, o Senhor o tirou de mim, o Senhor está me machucando, está me maltratando, eu não quero saber o que o Senhor está fazendo, eu me revolto, eu não quero mais ter ao Senhor na minha vida, porque o Senhor tirou meu filho, meu bem precioso, eu não quero saber de mais nada. Esse é alguém que não compreendeu a verdadeira alegria e ele não consegue permanecer alegre, por mais doloroso que seja o momento. Alguém que perderia o seu filho, mas que aprendeu a se alegrar no Senhor,
diria: Senhor, eu amo meu filho e o Senhor o tirou de mim. A dor é imensa, eu não consigo suportar. Mas Deus, a tua vontade é feita, é soberana. E o Senhor sabe o que é melhor para mim e para o meu filho, muito mais do que eu jamais saberei. Senhor, eu não consigo lidar com essa dor ainda, eu não consigo entender. Mas eu entendo que o Senhor é perfeito em todos os teus desígnios, em todos os teus mandamentos. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor é perfeito. Então, Senhor, eu creio que isso vai cooperar para o meu bem no fim das contas. Somente seja feita a tua vontade. Que o Senhor me ajude a desfrutar do teu consolo nesse momento, mesmo diante da dor. É assim que nós oramos nos momentos de sofrimento e de perdas. Expressando que nós não gostaríamos que fosse assim, mas que entendemos que um Deus soberano controla nossas vidas. E que qualquer coisa que nos seja tirada aqui, Ele ainda está lá. E se Ele ainda está lá, podemos nos contentar e estar satisfeitos com Ele. Isso é desfrutar da verdadeira alegria. Isso é desfrutar da verdadeira alegria. Vamos orar.